E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelo passado. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada cheia de mistério, suspense e história. Nosso destino? O coração da civilização minoica, na ilha de Creta, onde um objeto de argila mudou para sempre a arqueologia. O enigmático disco de Phaistos. Imagine só, um disco de argila, com quase 4.000 anos de idade, coberto por 241 símbolos em espiral, todos cuidadosamente impressos à mão. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o que está escrito ali. O disco foi encontrado em 1908, nas ruínas do Palácio de Phaistos, um dos centros mais importantes da civilização minoica. Até hoje, ele é um verdadeiro ponto de interrogação na história da humanidade. O que será que está escrito ali? Uma oração sagrada, um poema épico, instruções de um jogo perdido, ou talvez um código secreto? Alguns até sugerem que pode ser uma mensagem de outro mundo. Desde sua descoberta, o disco de Phaistos tem intrigado linguistas, arqueólogos e curiosos do mundo inteiro. Diversas tentativas de tradução já foram feitas, mas nenhuma foi aceita como definitiva. O mistério só aumenta. Prepare sua lupa de detetive, porque hoje vamos explorar a fundo a descoberta do disco, analisar seus símbolos misteriosos, conhecer as teorias mais malucas e as tentativas mais criativas de tradução. Bora desvendar, juntos, o enigma do disco de Phaistos. Tudo começa em 1908, quando uma equipe de arqueólogos italianos, liderada por Luigi Pernier, explora as ruínas do Palácio Minoico de Phaistos, em Creta. O local fervilhava de expectativas. Os arqueólogos buscavam pistas sobre a civilização minoica, uma das mais antigas da Europa. Em meio a cinzas e fragmentos de cerâmica, Pernier encontra um disco de argila, quase perfeito, com cerca de 16 centímetros de diâmetro. Ao limpar a poeira, ele revela uma espiral de símbolos estranhos, carimbados na superfície. São figuras humanas, animais, plantas, ferramentas, um verdadeiro zoológico de pictogramas. A descoberta causa alvoroço entre os arqueólogos. Alguns acreditam que se trata de um objeto religioso. Outros sugerem que seria uma forma primitiva de escrita, ou até um jogo antigo. As teorias se multiplicam rapidamente. Seria uma mensagem secreta, um calendário, ou até um amuleto mágico. O mistério só aumentava, e o disco de Phaistos logo se tornaria um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. O que faz o disco de Phaistos ser tão intrigante é sua escrita única, diferente de tudo já encontrado na história da humanidade. Não existe nenhum outro artefato conhecido com esses símbolos em todo o mundo, nem mesmo nas civilizações vizinhas, como os minoicos ou micênicos, encontramos algo parecido. O disco apresenta 241 impressões, formadas por 45 símbolos distintos, de cabeças de águia a barcos, flores, escudos e até figuras humanas. Cada símbolo foi cuidadosamente carimbado, sugerindo um sistema de escrita elaborado e intencional. Esses símbolos foram prensados na argila com selos individuais, tornando o disco o primeiro exemplo conhecido de impressão com tipos móveis. Uma tecnologia que só seria reinventada milhares de anos depois com Gutenberg. O mistério se aprofunda quando pensamos: por que criar uma tecnologia tão avançada para um único texto? Seria uma mensagem sagrada, um ritual, ou talvez um experimento perdido no tempo? É como encontrar um smartphone na Idade da Pedra. Um salto tecnológico inexplicável, que desafia tudo o que sabemos sobre a escrita antiga. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar o significado desses símbolos, e o disco de Phaistos permanece como um dos maiores enigmas da arqueologia mundial. Se a escrita é única, quem criou o disco? A teoria mais aceita é que foi obra dos minoicos, mas os símbolos não se parecem com o linear A ou B.
Alguns sugerem que o disco veio de outra região, talvez Anatólia, ou que era uma escrita sagrada usada em rituais. Outros ainda levantam a hipótese de ser uma fraude criada para enganar arqueólogos. O mistério sobre sua origem só aumenta, e as teorias continuam. As teorias sobre o disco vão do plausível ao absurdo. Pode ser um hino religioso, um poema épico, um calendário agrícola ou até um tabuleiro de jogo. Mas também há quem acredite que seja uma mensagem alienígena, um artefato de Atlântida ou até uma mensagem de viajantes do tempo. A falta de provas concretas mantém todas essas ideias vivas. O disco virou terreno fértil para a imaginação, e ninguém sabe ao certo o que ele diz. Desde sua descoberta, mais de 20 traduções diferentes já foram propostas. Cada uma aponta para uma língua diferente: grego arcaico, proto-eslavo, hitita, basco e por aí vai. O problema é a falta de contexto. Sem uma pedra de Roseta, tudo vira adivinhação. Associar símbolos a sons é subjetivo, e qualquer língua pode ser forçada a caber. Por isso, nenhuma tradução foi aceita pela comunidade acadêmica. O disco segue invicto, desafiando todos. Diante de tanto mistério, surge a teoria da fraude. Alguns dizem que Pernier forjou o disco para ganhar fama, ou que foi enganado por um artista local. Os argumentos: escrita única, técnica avançada, bordas perfeitas. Mas não há provas concretas. E a maioria dos especialistas acredita que o disco é genuíno. O debate permanece aberto. E a tecnologia moderna ainda não resolveu o mistério. Datação por carbono 14 é destrutiva, e o museu não quer arriscar o disco. Testes de termoluminescência apontam para uma origem minoica, mas não ajudam a decifrar o texto. Inteligência artificial já foi usada, mas sem uma língua de referência, não há progresso. A tecnologia só confirmou que o enigma é real, e a mensagem continua oculta. Uma hipótese ganha força. E se o disco não foi feito para ser lido? Talvez seja um objeto ritualístico, como um talismã ou mandala, com símbolos representando conceitos ou deuses. O arranjo em espiral poderia guiar rituais, não formar frases. Isso explicaria sua singularidade e o cuidado na confecção. Tentar traduzir o disco seria como tentar ler uma pintura abstrata. O disco de Phaistos virou ícone dos mistérios não resolvidos. Seus símbolos aparecem em livros, documentários e até videogames. Ele é famoso justamente por ser indecifrável, uma tela em branco para nossas teorias. Representa o fascínio pelo desconhecido e a curiosidade humana. É um lembrete de que sempre haverá enigmas esperando para serem desvendados, e é isso que o mantém tão fascinante. No fim, temos um disco, 45 símbolos e 0 respostas. Isso nos incomoda, mas também nos impulsiona a buscar, estudar e debater. O disco nos ensina humildade diante dos limites do nosso conhecimento. Talvez seu valor esteja na busca, não na resposta. Ele é um convite para olharmos para trás e nos maravilharmos com o mistério. E talvez esse seja seu verdadeiro significado. O disco de Phaistos é mais que um artefato. É um espelho do nosso desejo de entender o passado. Cada símbolo reflete nossa busca por sentido em um universo misterioso. Talvez nunca saibamos o que ele diz, e tudo bem. O importante é o fascínio e a humildade que ele inspira. O mistério é parte da recompensa. E aí, qual sua teoria? Comenta aqui embaixo e até a próxima!